Bom dia! Hoje a pregação, o tema é sobre o nome. Qual é o título? Capítulo é número, sim, mas qual é o título da mensagem? É duas palavras. Só olhar. Qual é o sinal? Só olhar. Só olhar. Significa é só olhar. Vamos ler capítulo 21 de Números e vou explicar, vocês vão entender. Primeiro vamos orar. Obrigada, Pai, pela sua palavra perfeita. Hoje eu quero mostrar Números capítulo 21 e ajuda nós a entendermos como a salvação. Por favor, abençoe eu, enche-me com o Espírito. Também ajuda cada um a entender que é crescimento espiritual. Abre o coração para aceitar a sua palavra. Em nome de Jesus, amém. Você aumentou a voz? Ao vivo? Ok. Números, capítulo 21. O que acontece? O povo de Deus estava em guerra. Eu livros rápido para explicar. Números 21, versículo 4. E o povo saiu na montanha seguindo o caminho, perto de Edom. Mas o povo estava inquieto, ansioso no caminho. E o povo começou a reclamar a Deus. Também reclamar contra Moisés. Por que você fez nós sair de Egito e vir para esse lugar no deserto, aqui, que pão e água não tem? Estamos com fome, esse lugar sujo, e todo dia come a mesma coisa, maná. E o Senhor viu e mandou o quê? Um serpente, parece ardido, igual fogo, veneno, igual fogo. E esse serpente foi entre o povo e mandou picar as pessoas. Muitos morreram desse povo de Israel. Versículo 7. Por causa do povo e o desespero, eles foram para Moisés e dizendo: nós pecamos, porque reclamamos contra Deus e contra você. Por favor, ora para Deus, fala para o Senhor que tira essas cobras. E Moisés, tudo bem, ele foi interceder pelo esse povo. Versículo 8. O Senhor disse a Moisés: faz um serpente de metal e põe um haste, esse serpente, e se qualquer pessoa acontece que está picada, mordida, olha a serpente na haste, eles conseguem viver. Versículo 9. Então Moisés fez o serpente de metal, colocou em haste, e a pessoa mordida, quando ela olhou para a serpente de metal, conseguiu viver. Por quê? O problema é o quê? O povo estava pecando. Deus já abençoou esse povo de Israel muitas vezes. Deus ajudou, cuidou, livrou da guerra, protegeu. Mas o povo continuava pecando, reclamando contra Deus. Vitória já teve muitas vezes, mas de novo, eles reclamaram do pão, maná, mesmo dia, estava com vontade de voltar no mundo, no Egito. Egito é igual ao mundo, e eles queriam voltar.
Lá eles achavam lá melhor e reclamaram: por que, Deus? Por que você nos largou? E Moisés tentou ensinar, e eles reclamaram contra Moisés e contra Deus, que estava pecando. Deus cuidou muito, mas esse povo reclamava contra Deus. E a ira de Deus, ele não aguentava mais e decidiu mandar um castigo. Qual é o castigo? Essa serpente. Deus fez essas cobras, serpentes, que entraram no meio desse povo, serpente venenoso. E esses serpentes foi picando qualquer pessoa, picando. E quando foi picado, o que aconteceu? Morria as pessoas. A Bíblia fala que muitas pessoas morreram. Imagina a família. O filho é picado e morre. Depois a esposa foi picada e morre. E o povo entrou em desespero. O problema era sério. O povo de Israel pecava. Estou comparando o pecado do mundo. Deus fez perfeito esse mundo. Ele criou lindo. Mas o povo desviou, pecou e se afastou de Deus. Romanos, capítulo 3, versículo 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Cada um pecou já. Ninguém é perfeito. Às vezes, converso com surdo e eu pergunto: você já pecou na sua vida? E o surdo fala: não, nunca. E eu fico pensando: é possível? Mentiu já, falando que nunca pecou. A Bíblia fala que todos, qualquer pessoa, todo mundo já, o quê? Pecou. Já foi. Você é perfeito? Não, não tem. Eu não sou perfeito. Você também não é perfeito. Qualquer pessoa não é perfeito. Ninguém é perfeito. Nós somos pecadores. Deus gosta de pecado? Deus não aguenta o pecado. Deus fez Adão e Eva perfeito, com comunhão, relacionamento com Deus maravilhoso. E Deus avisou: olha, essa árvore não pode comer. Pode comer de qualquer fruto menos esse. E Adão e Eva podiam ter comunhão com Deus para sempre, mas eles pecaram os dois e desviaram. E Deus ficou triste e precisou mandar um castigo nesse mundo que é um inferno. Se pessoa com pecado morre sem Jesus, Deus fala que seu castigo é no inferno. Estou comparando o povo de Israel. Se reclamar para Deus, eles levaram castigo. Igual essa serpente, Deus mandou que a serpente picava e as pessoas morriam. A consequência, qual a consequência do pecado? Começando com Adão e Eva, entrou o pecado no mundo. E até esse tempo de Israel, o povo vivia em pecado. Por causa do pecado, acontece o quê? Morte e afasta de Deus. Porque todos nós já pecamos. E o que é a consequência do pecado? Números 21, capítulo 6. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes. Israel, eles reclamaram muito. E o que aconteceu por causa das reclamações? Qual a consequência? Deus deu um castigo nesse povo. Porque é o serpente venenoso que picava e as pessoas morriam. Versículo 6.
Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, venenosos, que picaram o povo e morreu muita gente em Israel. Se antes não reclamavam a Deus, obedeciam a Deus, Deus ia dar esse castigo de cobra? Não. Mas, por causa do pecado, de novo, esse pecado de reclamação contínua, Deus não aguentava mais e mandou castigo. Esse povo de Israel era teimoso e aconteceu esses serpentes. Também nós não temos cobra hoje picando, mas tem outro castigo. Isaías capítulo 59, versículo 2. Mas as vossas iniquidades, esse é pecado, os erros seus, fazem separação entre vós e o vosso Deus. Não tem essa comunhão por causa do seu pecado. Pecado é grave, é sério. Precisamos ter uma relação, comunhão com Deus. Precisamos ter paz, mas por causa do pecado, esse foi quebrado. Pecado, iniquidade, atrapalha nossa comunhão com Deus e leva à separação. Adão e Eva, os dois pecaram, foram os primeiros para pecar. E na hora cortou essa comunhão com Deus. Até hoje, Deus manda castigo por causa do pecado. E castigo é morte no inferno. E até hoje acontece. Qualquer coisa você faz na sua vida tem consequência. Por exemplo, se eu comer doce todos os dias, muito doce, qual é a consequência de comer muito doce todos os dias? É diabetes, ou doença, ou obesidade, não é? Antes eu não respeitava e eu comia tanta coisa que não deveria e pode ser obesa. Pessoa casada começa a brigar, um casal começa a brigar, não respeitar um do outro. Qual é a consequência do futuro? Pode acontecer o quê? Uma separação do casal. Essa é a consequência de não respeitar e brigar. Cada um sabe. As coisas que você mesmo faz hoje vai pagar a consequência no futuro. Se você com seu carro compra carro e não cuida do carro, não troca o óleo, vai negando, só gasolina e anda todos os dias, meses, o que acontece? Qual a consequência? O motor vai quebrar. Essa é a consequência de não cuidar bem do carro. Se você negar a necessidade do carro, o carro não vai durar muito tempo. Essa é a consequência. Qual é a consequência do pecado? Jovens, começa a namorar, paquerar um com o outro, mas não segue a Bíblia certo, não obedece às ordens de Deus e não ficam limpos e não quer respeitar e começa a beijar, começa com contato físico, o que acontece? Fornicação. Sexo antes do casamento não pode acontecer uma gravidez fora do casamento. Essa é a consequência. Muitas vidas têm consequência por causa do pecado. E a consequência do pecado sem Jesus é o inferno. Mas o povo de Israel, o pecado que eles estavam fazendo é uma reclamação sempre. E Deus mandou essas cobras como castigo. Romanos,
capítulo 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte. Qual é o salário do pecado? É a morte. Esse morte está falando do inferno. Porque Deus fala que por causa do pecado precisamos morrer e ir para o inferno. Esse é o pagamento do seu pecado. Vamos supor que você entre em loja com um filho e ele pega alguma coisa, pega e leva. Ele fez o quê? Ele roubou, mas se eu ficar quietinho, não posso, eu tenho que pagar. Eu já pequei. Desculpa, agora eu tenho que pagar os meus pecados. E esse é a morte no inferno, porque eu já pequei. Ah, desculpa. Esse é o castigo. E o povo estava sendo picado e reclamando, chorando para Deus, mas agora já foi. Muitos morreram por causa do pecado de reclamação. Esse povo de Israel era teimoso, mas Deus teve misericórdia. Deus amava muito esse povo. E o povo sentiu o erro e falou para Moisés: Moisés, por favor, fala para Deus para cancelar esse cobra. Tem misericórdia de nós. E Moisés foi falar com Deus. Deus falava com Moisés, Moisés falava com o povo. Depois o povo falava com Moisés e Moisés falava com Deus. E Deus sentiu misericórdia e Deus queria dar uma solução. Você conhece essa palavra, solução? Problema. Como que vai resolver esse problema? Solução. Deus inventou uma ideia. Às vezes, doença nós temos. Qual é a solução para ser curado? É remédio. E remédio ajuda a cura. Essa é a solução. Eu mesmo consigo a solução e a cura. À noite, vai deitar, tá um calor e vai ficando rolando na cama. Qual é a solução? Fazer o quê? Liga o ventilador. Essa é a solução do calor e ajuda, dá um alívio. Ventilador ajuda. Pecado. Esse povo de Israel era teimoso e pecava e Deus mandou esses cobras, essas serpentes, mas depois Deus queria dar uma solução. Números capítulo 21, versículo 8. O povo reclamava e pediu desculpa. E Moisés, por favor, fala para Deus para nos dar desculpa e mandar uma solução. E disse o Senhor a Moisés: faz-te uma serpente ardente e põe-na sobre um haste. E será que viver todo o que tenha sido picado? Qual a solução? É olhar para essa serpente. Olhar para ela, a serpente na haste. A solução é simples. Moisés explicou. Ser picado? Deus dá uma solução. E Deus dá uma resposta. É simples. Olhar para essa serpente de metal e consegue viver. Então Moisés fez esse serpente, colocou na haste. E o povo só precisava olhar para a serpente. João, capítulo 3, versículo 14. E como? Estou comparando. Moisés levantou a serpente no deserto. Assim,
importa que o Filho do Homem... Quem é o Filho do Homem? Qual é o nome do Filho do Homem? Quem é? O nome do seu filho é Jesus. Moisés fez a serpente de metal e colocou na haste e está comparando que Jesus seja levantado. Significa que Jesus na cruz. Deus vê o pecado. Primeiro ele dá castigo. O castigo é a morte no inferno. Mas Deus não quer largar você e falar: já fui. Você pecou, já fui. Vai sofrer por causa do seu pecado. Tem consequência, mas Deus tem misericórdia. E Deus deu uma solução para ajudar a curar do seu pecado. Igual Moisés fez o serpente na haste, Deus fez Jesus para vir aqui no mundo. O serpente é simples. Moisés fez serpente, é simples. Mas Jesus, sua vida é especial. Ele veio aqui, ele sofreu, ele pregou por 3 anos, deu cura e foi perseguido e depois foi para a cruz. E Jesus sofreu um peso na cruz. Porque ele aceitou seu castigo. Jesus queria aceitar seu castigo. Jesus fez solução na cruz. Igual Moisés fez solução nesse serpente na haste. Solução para esse povo de Israel era serpente. Solução para o mundo inteiro, por causa do pecado, é Jesus na cruz. O mundo, todos nós precisamos de Jesus. Ele pagou os nossos pecados na cruz. Romanos, capítulo 5, versículo 8. Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Jesus morreu por nós. Sua solução, Deus quer dar a cura do nosso pecado. A solução é Jesus na cruz. Veneno da cobra. Se alguém foi envenenado de cobra, agora a solução é remédio ou uma injeção. Mas pecado não tem remédio que cura o pecado. Ideia. Eu vou tomar uma vacina que vai tirar o meu pecado. Não tem. Pecado, eu vou trabalhar, vou para a igreja, vou ter obras para Deus tirar meu pecado, tudo bem? Não, impossível. Suas obras não adianta. Seu pecado continua. Vacina não consegue tirar o pecado, remédio não tira o pecado. Você pode trabalhar, sofrer. Eu vou de joelho até... Eu vou sofrer de joelho para Deus curar e tirar pecado. Não adianta. O mundo quer inventar tantas maneiras para tirar pecado. Pessoas querem sofrer para ser perdoado do pecado. E vai longe até a igreja sofrendo de joelho. E eu olho e pergunto, você está fazendo o quê? Esse sofrimento não vai perdoar do seu pecado. Não adianta. Você não pode mesmo tirar seu pecado. Solução é Jesus. E Jesus aceitou a cruz para nos perdoar do pecado. Igual que Moisés fez a serpente na haste para curar essas picadas de serpente. Primeiro foi Moisés e 2000 anos depois Jesus morreu na cruz. Demorou um tempo. Futuro. Moisés fez isso como um símbolo do futuro.
Agora eu preciso entender, por causa dos meus erros, meu pecado, o que acontece? Eu levo um castigo. Castigo é o inferno, mas Deus deu solução. Ele deu Jesus e pronto. Quarto, a escolha. Significa você mesmo pode escolher. Deus não obriga, não força ninguém. Deus dá, oferece a solução. Você precisa escolher. Vontade é sua. Também, Moisés fez a serpente de metal, colocou na haste e avisou o povo de Israel: se você é pecada, pode olhar para a serpente. Tudo bem. Mas vamos imaginar esse povo de Israel, uma reunião, Moisés chama todo mundo. Você foi picado, precisa o quê? Olha, eu fiz esse serpente, coloquei na haste. Avisa todo mundo, qualquer pessoa que é picada precisa olhar para a serpente na haste. É fácil. Entendeu? Tudo bem. E dentro de cada pessoa, alguns talvez pensaram: tá doido, precisa um remédio, mas para olhar no serpente na haste, essa é bobagem, não adianta. Imagina que eu sou picada, eu estou sangrando, como que eu vou olhar para essa serpente na haste? Eu vou no médico, eu vou pedir remédio. Talvez pessoas querem inventar outra cura, talvez pensem em cortar o braço para tirar o veneno e querem inventar solução própria, ou vai chupar o veneno, pronto. Mas olhar para essa serpente na haste, esse é doido. Moisés fez a solução, colocou a serpente na haste e ele não cobrou ninguém a olhar, avisou só. Você aceita ou não? Vamos supor que tem alguém que foi picado, envenenado e não quer olhar porque acha que é bobagem, vai procurar fazer obras, vai fazer exercícios para aliviar, mas não quer olhar para a haste e vai morrer. Falta simplesmente olhar para o serpente. Números capítulo 21, versículo 9. Moisés fez uma serpente de metal e pôs lá sobre uma haste. E sucedia que, picando alguma serpente a alguém, quando esse olhava para a serpente de metal, vivia. É simples. Também criança consegue, velho consegue, pessoa pobre consegue, dá para olhar. Pessoa inocente, que não estudou nada, pode olhar também. Qualquer um podia olhar para esse haste no serpente na haste e ser curado. Também João está comparando, João 3, versículo 15, para que todo aquele que nele crê. É difícil crer? Precisa trabalhar, lutar, dinheiro para conseguir crer? Não. É simplesmente crer. Se crer, não pereça, mas tem a vida eterna. Nada de obras, nada de trabalho seu. É o que? Simplesmente crer. Igual olhar e aceitar. Deus fez, pronto. E o povo não precisava de trabalhar, não precisava fazer o serpente. Moisés já fez e eles só precisavam olhar nesse serpente na haste. E a mesma coisa para nós, para sermos perdoados do pecado, precisa crer em Jesus, olhar em Jesus. É simples. Romanos capítulo 10, versículo 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Deus
fez a solução. Ele não fez a solução difícil, ele fez simples. Minha saúde, vamos supor que acontece, estou doente. Talvez diabetes. Qual a solução do diabetes? Comer certo, cuidar, evitar doce, fazer exercícios, às vezes difícil, mas você consegue solução do diabetes. Qual a solução do pecado? É crer em Jesus. É fácil. Não é difícil. Deus dá essa solução para qualquer pessoa, mas Ele não obriga, não força ninguém, a vontade é sua. Você precisa escolher. Hebreus 12, capítulo 12, versículo 2. Olhando para Jesus. É simples, a escolha é sua. Salvação é simples. Só olhar para Jesus. Pronto. Esse olhando para Jesus é comparação, igual crer. Não é pensando em você mesmo, nas suas obras. Precisa olhar para Jesus, para a cruz e crer. Pecado sim nós temos, mas Jesus pagou e eu aceito, eu me arrependo do pecado e aceito Jesus como meu Salvador. É simples, qualquer um pode aceitar Jesus, mas precisa ter fé. Vamos orar. Jesus, nós somos pecadores, todos nós iguais, e temos o castigo de morte, mas Jesus deu a solução. Falta nós crermos em Jesus. Abençoe as pessoas, ajuda a entender a salvação, toca no coração, dá arrependimento e ajuda-nos. Qualquer pessoa não é salva a aceitar Jesus como Salvador. Eu agradeço em nome de Jesus.